Nós te louvamos essa manhã, bendizemos ao Senhor, Pai, pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas. Bendizemos ao Senhor, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã, ó Deus. Te bendizemos pela vida do teu Filho amado Jesus Cristo, que se fez homem nessa terra, se deu em vida para que nós tivéssemos vida, morreu na cruz do Calvário, deu até a última gota do seu sangue para as nossas vidas, e hoje, Pai, ressuscitado, está sentado à sua direita, à sua destra, Senhor, reinando absoluto como nosso Senhor, como nosso Salvador. Por isso, Pai, nós te damos glória. Por isso, Deus, nós te rendemos, Senhor, ó Pai, todas as honras, porque somente o Senhor é digno de louvor, digno de honra e digno de glória. Obrigado nesta manhã, Pai, que o teu santo e doce Espírito fale conosco nessa manhã, fale aos nossos corações, nos oriente, nos ensine, nos traga direção, Pai, nos traga, Senhor, ó Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ser para que possamos agradar o seu coração. Fala conosco, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 22. Essa é uma palavra muito conhecida e que nós usamos essa palavra para evangelizar pessoas. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Mas a visão de evangelismo com essa palavra também não é muito correta, porque na verdade Jesus Cristo usou essa palavra para falar com a igreja. Então Apocalipse 3, do 14 ao 22. Jesus usou essa palavra para falar conosco, não para falar com aquele que não crê, com aquele que não entende, aquele que não ouviu ainda. Essa palavra diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um pouco diferente daquilo que o Ricardo leu, de que nós devemos buscar bater a porta, aqui Jesus Cristo está dizendo que Ele bate a porta. Então é importante que nós entendamos o contexto do que Jesus falava nesse texto, para que nós possamos compreender o que Ele queria dizer. Então, essa carta foi uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. Jesus Cristo falou com a igreja de Laodiceia. De todas as igrejas da Ásia que receberam uma carta, um comunicado de Jesus, esta foi a carta mais severa. Esta foi a carta em que Jesus, através da vida de João, exortou a igreja de Laodiceia. E é importante que nós entendamos o porquê ele está dizendo isso. Laodiceia é uma cidade que foi fundada em 250 anos antes de Cristo. A cidade era importante pela sua localização, ficava no meio das grandes rotas comerciais e era uma cidade rica e opulenta. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo naquela época. Era lugar de muitos milionários. Também era uma cidade polo da fabricação de uma lã para fabricação de tecido, para fabricação de roupas. E também era um centro médico de importância. Laodiceia produzia um colírio que curava a cegueira. Produzia um colírio que curava a cegueira. Então nós começamos a entender o que Jesus Cristo estava dizendo aqui com a igreja. Veja bem que Jesus não falou para o não crente. Jesus falou com a igreja de Laodiceia, falou conosco. Jesus estava falando conosco. E isso vem de encontro ao que o João Neto comentou aqui. Por que nós temos visto muita gente com depressão?
Por que nós temos visto muita gente com problemas? E é importante a gente entender que a depressão e que os problemas não estão da porta para fora. Esta mesma depressão que tem atingido o mundo aí fora, tem atingido também a igreja. Quantos irmãos nós nos conhecemos que viraram vítima do remédio de tarja preta? Quantos irmãos nós nos conhecemos que viraram vítimas, que viraram dependentes da condição de tomar um remédio para poder dormir, de tomar um ansiolítico para poder trabalhar, porque senão não consegue trabalhar? Quantos irmãos nós não conhecemos que têm vivido um tempo de dificuldade na sua vida? Naquele momento em que Jesus Cristo falava com aquela igreja, em momento algum, Ele repreendeu a igreja pelo pecado, mas Ele repreendeu a igreja porque ela era morna. Era uma igreja que estava morna, mas era uma igreja rica, era uma igreja muito bem situada, com membros conhecidos na sociedade, pessoas que aparentemente viviam muito bem dentro da igreja, e que aparentemente eram pessoas que estavam muito bem com Deus. Mas o próprio Jesus disse à igreja: vocês estão mornos. Será que naquele meio nós não tínhamos também pessoas com depressão? Que viviam por dentro, por fora, uma aparente fé, uma aparente calma, uma aparente tranquilidade? Mas como era a vida daquelas pessoas? E Jesus disse: porque não és nem frio e nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Será que nós não temos vivido isso também no nosso meio? Será que eu e você não temos vivido uma vida morna na presença do Senhor? Será que nós não temos vivido um tempo onde a nossa intimidade com Deus tem sido tão pequena, e nós passamos a depender de remédios para dormir, passamos a depender de ansiolíticos, passamos a depender de psicólogos, de psiquiatras, passamos a depender de aconselhamento a cada momento? Será que a nossa intimidade com Deus tem sido tão pequena a ponto de Jesus Cristo olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e dizer assim: filho meu, preste atenção no que eu vou te dizer, você está morno, e assim eu não quero. Filho meu, a sua fé não tem te trazido até a mim, mas eu estou aqui à porta, filho meu, batendo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Jesus Cristo está falando com a igreja, falando conosco. Ele está do lado de fora da igreja, batendo a porta, querendo entrar e querendo resolver os nossos problemas. Até porque nós já tiramos a pedra antes, vocês se lembram? Nós tiramos a pedra que vinha nos impedindo de sair do nosso túmulo, de sair da nossa caverna. E agora Ele está na porta e te chamando pelo seu nome, e me chamando pelo meu nome, esperando que nós saiamos, para que Ele possa fazer um milagre nas nossas vidas. Então vamos estudar esse texto com um pouco mais de detalhe. O verso 14 diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa é a descrição de Jesus Cristo. O verso 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Nesse verso Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. É importante frisar, em momento algum Jesus cita que a igreja vivia em pecado. Não havia adultério, não havia roubo, não havia mentira, não havia nada que desabonasse aquela igreja do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal. Pelo contrário, era uma igreja que vivia corretamente, porém fria. E nós podemos identificar aqui três temperaturas do nosso coração. Você não precisa abrir, eu vou dar referência aqui, mas lá em Lucas 24:32 diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração,
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Essa é a passagem que Jesus andava lá com os discípulos no caminho de Emaús, e eles não haviam conhecido Jesus Cristo. Eles não haviam percebido que aquela pessoa que caminhava com eles era Jesus. E um deles disse: será que o nosso coração não ardia, não queimava, quando nós ouvíamos aquela palavra? A palavra queima no nosso coração. Aquele coração que está vivendo em intimidade com Deus, ao ouvir a palavra de Deus, é um coração que queima, que arde, pelo desejo de ouvir e ouvir e ouvir cada vez mais, e falar e falar e falar cada vez mais. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então nós aqui falamos de um coração frio e de um coração quente. E por último, o coração morno. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico, não era moral. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema onde se pudesse acusar os pastores, ou os presbíteros, ou os diáconos, ou os irmãos, ou o grupo de louvor, ou a escola bíblica dominical, ou o departamento infantil, ou o departamento de mulheres, ou o departamento de casais. Não havia o que se falar contra a igreja. Era uma igreja que vivia corretamente, mas era uma igreja morna. E morna por que aquela igreja era morna? Porque eles confiavam na força do seu braço. Era uma igreja que tinha riquezas, era uma igreja que tinha facilidades. Se a gente pegar aqui no nosso meio pessoas com mais de 40 anos, nós vamos poder nos lembrar da nossa vida lá para trás. Eu tenho certeza que as pessoas, para ir a uma igreja num domingo há 40 anos atrás, quem era crente há 40 anos atrás, não saía de casa de carro, muitas vezes tinha que andar 2, 3, 4 quilômetros a pé, não tinha facilidade da internet, muitos não sabiam ler e não sabiam escrever, mas viviam a sua fé. Tinham dificuldades, mas estavam lá firmes. Eram discriminados, porque o crente há 40 anos atrás era discriminado. Hoje a nossa igreja é uma igreja que tem todas as facilidades. Eu consigo projetar ali no telão o louvor para que todos cantem. Eu hoje ministro com o notebook aqui em cima. Eu posso da minha casa assistir a alguns cultos, como aconteceu, por exemplo, lá no Encontro de Homens, em que algumas esposas acompanharam a palavra pela internet. Eu tenho a facilidade de mandar o meu dízimo através de um DOC para a conta da igreja. Eu tenho inúmeras facilidades. E isso tem feito com que a nossa fé esteja morna. Por quê? Porque eu vivo a facilidade que a igreja, que a tecnologia, que o mundo tem vivido. E muitas vezes, meus irmãos, esta facilidade é que tem nos afastado. Porque nós somos como crianças. Sabe aquelas crianças que quando cai e faz manha, e não machucou, mas faz manha, chora, e chora, e chora. Nós somos iguais. Nós não queremos sofrer nada. Nós não queremos ter problema. Nós não queremos ter dificuldade. Nós não queremos viver as dificuldades que estão escritas na Bíblia. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. A igreja está como uma criança mimada, uma criança que não quer se machucar, e a cada problema que se apresenta à frente da igreja, ela vai aos pés do Pai e diz: Senhor, remove a minha pedra, Senhor, tira a pedra do meu caminho, porque eu quero ter um caminho livre, eu quero andar por um piso, Senhor, que não me machuque, em que eu não possa tropeçar. Senhor, se houver espinhos no meio desse caminho, tira, porque eu não quero me arranhar. E este não é o papel da igreja. O papel da igreja é de ir à frente, como uma patrola que vai limpando o caminho, para aqueles que não conhecem a palavra, andar num caminho sem espinho e sem pedra. O nosso papel é o papel de fazer o trabalho sujo. O nosso papel é fazer o trabalho que Jesus Cristo fez. Este é o papel da igreja, para que aqueles que não conhecem a palavra possam viver uma fé avivada, possam viver um coração ardente. Nós não temos que ser como crianças, meus irmãos. Nós não temos que ser como crianças que ao primeiro tombo desistem. Eu não quero mais brincar, eu não quero mais participar disso.
Pelo contrário, nós somos maduros em Cristo. Nós somos maduros no Senhor o suficiente para poder viver os problemas que tivemos que viver, levantar cada vez que nós caímos, porque a palavra que o nosso irmão deu aqui agora foi exatamente essa. É melhor sermos um, é melhor sermos dois do que um, porque quando um cair o outro levanta. Este é o nosso papel. Esse é o seu papel enquanto membro da igreja de Jesus Cristo. Este é o seu papel enquanto membro da igreja de Jesus Cristo, levantar aquele que não conhece, abrir caminho, abrir a picada pelo meio do mato por onde ninguém faz, para que a fé de muitos não esteja morna, para que a fé daqueles que ainda não estão firmes, solidificados na rocha, que é Jesus Cristo, possa ser uma fé quente, uma fé avivada. Mas nós não podemos ser como crianças na presença do Senhor. Nós não podemos entregar os nossos pontos na hora em que as coisas dificultam e chegar para o pastor: pastor, eu cansei, a minha vida está difícil demais, eu não tenho mais tempo de ir à célula, eu não tenho mais tempo de ir à igreja, pastor, eu não quero mais, assim não dá, minha esposa não colabora, meu marido não sei o que, o meu filho tem trazido problemas. Pelo contrário, essa é a nossa vida. Jesus Cristo, ele, quando cumpriu seu ministério terreno, ele, desde quando ele veio, ele sabia qual seria o final dele naquela cruz, e em momento algum Jesus Cristo entregou os pontos. Em momento algum Jesus Cristo entregou, se rendeu às dificuldades. Muitas pessoas interpretam aquela passagem que Jesus diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Muitas pessoas interpretam esse texto erroneamente, achando que Jesus Cristo está pedindo para que o Deus o nosso Deus o livre daquele momento. Pelo contrário, Jesus Cristo conhecia o seu fim, conhecia o seu destino, e naquele momento em que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele não estava pedindo para ser livrado do problema. Ele estava triste, com seu coração entristecido, porque ele sabia que na hora em que fosse ceifada a sua vida, ele passaria 3 dias sem poder estar na presença do Pai. E o que entristecia o coração de Jesus não era o problema, era a falta da presença de Deus. Mas Jesus Cristo não entregou os seus pontos. A fé de Jesus Cristo, enquanto um homem, como ele era, como ele se fez como nós, era no Pai todos os dias. E em momento algum ele disse: Senhor, me livra do meu problema. Senhor, me livra da morte no madeiro. Senhor, me tira esta dor que eu vou sentir. Ele dizia, pelo contrário: aqui está, ó. Aqui está, que seja feita a tua vontade. Esta foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, Senhor, na minha vida. Seja feita, Senhor, a vossa vontade na vida da minha esposa, dentro da minha casa, no meu emprego, no meu trabalho, para que, Senhor, eu possa ser aprimorado até alcançar a estatura de varão perfeito, do varão perfeito que é Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo, porque o que nós vivemos aqui, meu irmão, é passageiro. O que nós vivemos aqui é transitório. A nossa vida está reservada na Jerusalém celestial, onde não haverá dor, onde não haverá problema, onde não haverá choro, onde não haverá fome. É lá que nós temos que viver. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser alegres, felizes, com a nossa fé avivada, não entregando os pontos no primeiro problema que tiver, não chorando na presença de Deus na primeira queda. Se você não tiver força, meu irmão, para tirar a sua pedra, se você não conseguir se levantar, olha para sua esposa e diz assim: minha esposa, minha amada, me ajuda, porque eu não consigo mais fazer sozinho. Na hora em que você estiver assim, meu irmão, peça para sua esposa, não se envergonhe não. Eu quero dar um testemunho da minha vida. Eu trabalhei por quase 15 anos numa mesma empresa, 3 anos e pouco na primeira passagem, mais 11 anos agora. Essa empresa fechou as atividades dela em Uberlândia. E aquilo era a minha vida. Como dizia o Marcelinho Carioca lá no Corinthians, era a segunda pele dele. Aquilo era a minha segunda pele. A ponto de, em muitas horas, eu trocar a minha família, a minha vida, por aquele lugar. E ocorreu que agora, no dia 14 de novembro, as atividades da empresa se encerraram. E eu fui demitido no dia 14. A pedido meu, porque eu quis ficar em Uberlândia, porque senão eu teria